se você se converter a mim, não é se converter a um homem, não é se converter a uma denominação, a um sistema, mas se você se converter, você está em uma direção, você vai e se converte, você muda de direção. Se você mudar a tua atitude, mudar a forma de pensar, a tua forma de entender e olhar os olhos do Senhor, a tua visão começar a olhar pelo prisma de Deus, você vai entender que eu vou começar a abençoar a tua semente. Aquilo que você está plantando, aquilo que você tem como investimento na sua vida, na sua casa, eu vou abençoar. Olá, meu nome é Raíssa e a promessa é do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Olá, meu nome é Gabriel e você está buscando ser cheio do Espírito Santo. Por qual motivo? Oi, meu nome é Sofia e você tem contribuído para que Deus mude os cenários adversos? Oi, meu nome é Lorena e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Joel, que fala um pouquinho sobre mudança de direção, arrependimento e avivamento. Hoje estamos aqui reunidos, faz um tempinho que a gente está sumido, né? Mas estamos voltando para falar um pouco sobre a palavra de domingo, né? Estamos reunindo aqui, lendo nossa carta pastoral no GECEL e vamos comentar um pouco sobre o que o pastor Alcinei Jardim trouxe para nós na ministração do dia 3 de novembro. Antes de começar, né? Vamos fazer a leitura bíblica do texto? A leitura bíblica é em Joel, capítulo 2, o versículo 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, ele leu o capítulo, né, durante a pregação, ele leu alguns versículos do capítulo 1 de Joel e o capítulo 2. E eu queria que a gente entendesse um pouquinho sobre o livro de Joel. E Gabriel, ele vai trazer para a gente aí, né, um pouquinho sobre esse livro. Fala aí, Gabriel. Joel, ele faz parte do Antigo Testamento e ele é um dos profetas menores. Os profetas menores são os que têm menos capítulo ou menos tempo de ministério. E no caso aqui, Joel tem 3 capítulos. O primeiro, ele só fala de desgraça. O segundo, ele fala do dia do Senhor, que é como se o Senhor viesse como uma punição. E no terceiro, ele fala de mudança e arrependimento. Isso aí, eu achei muito interessante que, né, começa com uma crise, né? Começa uma crise entre o povo, gafanhoto, né, Gabriel? Descreve um pouquinho o que fala aí no primeiro capítulo. Só rapidinho aqui, só para acrescentar uma coisa. Se você quiser uma crise para sempre, você vai para o inferno. Você tem uma crise até você não querer mais. Ele estava esperando eu falar isso. Com certeza. O texto mostra que a ação devastadora dos gafanhotos foi uma forma do próprio Deus tratar com seu povo. Isso aí. Capítulo 2, versículo 11. Você entende que nos dias de hoje o Senhor ainda age assim? Isso aí. Eu acho que sim, né? Nos dias de hoje, Deus ainda permite crises na nossa vida. Tem suas formas de agir, né? Isso aí. Tem suas formas de agir. E aí, Sossô? Você acha que as crises vêm assim, Deus permite por algum motivo? Bom, é aquele problema, o problema do mal, né? Por que existe mal no mundo? E aí? Muitas das vezes Deus permite as coisas, não que Ele queira, mas Ele permite por causa do nosso agir. Nossas escolhas. Por causa das nossas mudanças, por tanta coisa assim. Mas a gente tem que saber que nenhuma crise é para sempre. Isso aí. Desconsidera que o Gabriel falou no início. Depende, se você quiser, né? Aí, se você quiser. Se você quiser uma escolha, você tem. Se você quiser outra. Tudo uma parte de escolha. A questão tudo é que nós temos, muitas vezes, vamos dizer assim, não podemos também
ser muito inflexíveis, né? Claro que todos nós temos escolhas. Alguns momentos as pessoas são levadas não vamos problematizar, né, essa questão, porque existem muitas coisas envolvidas com escolhas, né? Às vezes são traumas, às vezes são situações, circunstâncias que fazem a pessoa motivos específicos. Né? Então, aqui no caso, o povo, né, como Biel falou, de Joel ali, eles estavam no meio de uma crise, né? Garfanhotos, colheita, né? Comeu a colheita inteira. E tudo porque eles estavam caminhando num caminho que Deus disse para eles que não era para eles seguirem, né? Então era algo que Deus já estava falando, sigam os meus mandamentos, né? Eu estou com vocês, mas por escolhas, né? Eles acabaram entrando numa crise. E a pergunta né? Existe Deus age assim, né? E a gente responde, né? Eu acredito que sim, Deus age ainda assim, hoje em dia, permitindo crises na nossa vida. Mas, o senhor falou, né? Nenhuma crise é para sempre. E o capítulo 2, e em relação ao arrependimento, o que Deus fala no livro? Ele fala sobre a gente se arrepender das coisas más que a gente fez e também sobre rasgar o nosso coração também diante do Senhor. Porque antigamente também tinha um padrão de rasgar as vestes, mas como isso foi se tornando muito comum, né? Eles repetiam novamente. Aí Deus começou a falar sobre rasgar o coração das pessoas. Porque rasgar as vestes, às vezes a pessoa age de uma forma, mas o coração, né, tá longe de Deus. Então a ideia ali é que tem um texto que diz, né, eu não quero sacrifícios, eu quero obediência, não sacrifício, né? Não tem um texto que diz isso? Samuel 15:22. É melhor obedecer do que sacrificar. É isso? Obrigada. Seguindo, né? Por quê? Deus, ele estava ansiando, mas Deus estava desejoso de que o povo se arrependesse porque ele queria mudar o cenário daquele povo. Deus queria mudar o cenário. Então Deus fala, rasgue o seu coração porque eu quero mudar o cenário, sabe? Eu quero acabar com essa crise. Vocês são o meu povo, eu sou o Deus de vocês. Um verdadeiro arrependimento, entendeu? Né? Rasgando o coração com um verdadeiro arrependimento, aquela coisa da alma mesmo. Senhor, pequei, não vou mais repetir, me perdoa. E seguir. Sim. O pastor, no início, né, na introdução, ele disse assim, talvez você não escolheu estar no meio de uma crise, mas você pode escolher fazer parte da solução. Isso é muito interessante, né? Se envolva no avivamento de Deus. E aí é que entra, né, o avivamento. Nós estamos estudando muito sobre avivamento aqui na igreja. Se você não frequenta, né, nossa igreja não conhece, venha na EBD, venha nos cultos. Na EBD nós estamos estudando sobre avivamento. Como nós podemos, né, buscar esse avivamento. E hoje a gente vai dar só uma palhinha aqui. A Sossô vai explicar aqui o que seria, né, essa palavra. Bom, o avivamento é um termo teológico que se refere a um despertar religioso de um grupo de pessoas que é movido pelo Espírito Santo. Isso aí. E como que a gente poderia buscar o avivamento? A gente pode buscar por meio da oração, do jejum, da meditação na palavra, do arrependimento que gera mudança, e também é importante você estar envolvido em comunhão dos irmãos da igreja. Porque assim, o avivamento é uma coisa que o Espírito Santo traz, né? Não é uma coisa que a gente quer, é uma coisa que a gente precisa. Vem de Deus. E vem de Deus. Só que, para a gente conseguir chegar a esse momento de avivamento, a gente precisa estar buscando, né? E uma questão que Deus falou muito com a gente no domingo é sobre o arrependimento mesmo, né? Que a gente estava falando, né? Deus muda o cenário, mas a gente precisa mudar a direção, né? Porque, assim, existe uma diferença, né? A Sandra, uma vez, no encontro desse aí, falou que a diferença entre avivamento e barulho. Porque o barulho, muitas podem achar que é um avivamento, esse barulho, esse mover, mas
talvez não seja avivamento. O que seria, o que o arrependimento entra nessa questão aí? Antes de tudo isso, rapidinho, só queria acrescentar uma coisa aqui. Essa parte do avivamento que pode ser barulho, pelo mover também, a gente não sabe, mas poderia também ter uma pessoa ali que está sentadinha ali, já tendo avivamento, Exatamente. já tendo mover dentro de si, pelo Espírito Santo. Exatamente. É isso aí, porque o Isso. avivamento ele é de dentro, o mover dentro de si, como o Gabriel falou. O avivamento ele é de dentro para fora, entendeu? Então, às vezes, essa diferença do avivamento e o barulho, às vezes é isso, porque primeiro você se aviva, primeiro você, né, é cheio de Deus, para depois você botar para fora. E ali é onde às vezes vem o barulho, porque uma pessoa cheia de Deus às vezes não consegue ficar paradinha, né, quieta. Então as pessoas ali saltam-se, sim, né, dá pulos de alegria, ou fala em línguas, né, entra nos seus mistérios, mas é o que o Gabriel falou, começa ali de dentro, ela precisa ali quietinha, pedir ao Senhor, o Espírito Santo, para que haja esse avivamento. Isso aí, porque assim, o avivamento, como que a gente percebe um avivamento numa igreja? Primeiro que a igreja cresce, né? Mas não cresce e só em quantidade. A questão de avivamento, ela tem que crescer em qualidade. Qualidade. Né? Como você falou, não adianta a pessoa estar aqui gritando, rodando, rodopiando, mas, né, a qualidade interior dela não está, né? Não tá aquelas coisas. E às vezes aquela pessoa que está ali em adoração, quietinha, está tendo um mover de Deus melhor, né, e maior. Então a questão não é só o barulho, né? Então o avivamento é o quê? A igreja cresce, tem o derramamento do Espírito Santo, que tem os dons espirituais, e nós Mover do Espírito. mover do Espírito que nos concede os dons espirituais. Um deles é falar em línguas. A profecia, né? O falar em língua. Então, assim, tem muitas coisas, mas uma delas que é muito importante é o arrependimento, né, Sussu? É como vocês falaram. Muitas das vezes o barulho pode não dizer nada. Você pode estar lá pulando, gritando na hora do louvor, mas por dentro você não sente nada. Tá oco. O arrependimento gera transformação. Então você não pode continuar do mesmo jeito. Então se você não mudou, não foi um arrependimento verdadeiro. Pode ter sido um remorso, sei lá, tipo, quando eu morrer eu não vou pro céu. Isso aí, porque Tem o medo, famoso medo de ir pro inferno, né? Isso. Sim. Né, Biel? O Biel botando medo nas pessoas, o Biel. Mas, assim, o arrependimento, ele gera transformação. Quando a gente não muda, quando a gente não quer mudar, não houve um verdadeiro arrependimento, né? Porque o arrependimento, ele requer mudança, né? Transformação, mudar a direção, né? Você está num caminho que para Deus não é agradável, mas aí você resolve se arrepender e mudar a direção. Todos nós estamos na contramão do mundo. Então, assim, o avivamento também tem isso, tem essa questão de você estar transformado, você estar mudado, né? Então, o verdadeiro avivamento é esse. Tem um texto que eu falei na IBD, né, que é em Atos 17, acho que, não lembro se é o versículo 7, versículo 6, que fala, esse povo que alvoroçou o mundo, chegou também aqui, né? Então, esse alvoroçar de Deus, né? O avivamento é essa transformação, esse arrependimento que gera transformação, que alvoroça, que faz um barulho, né? Onde eles estão. Então, seria isso. Quando você falou também de quando a gente está na contramão do mundo, por isso que vai haver perseguições, por a gente não gostar do que eles estão fazendo, dos pecados que eles estão fazendo, a gente pregar sobre os pecados para eles se arrependerem, e eles não quererem se arrepender, vai vir as perseguições contra a gente. Algumas pessoas vão se arrepender a Cristo também, talvez até no juízo final também, na hora que Jesus voltar, algumas vão se arrepender realmente de coração. Exatamente. Tem um versículo que eu não me lembro muito bem, mas que é: antes deles odiarem vocês, eles me odiaram. Que é Jesus falando, certo? Sim, eu acho que falou tem. na contramão do mundo, que eles podem odiar a gente porque a gente não concorda com o que eles fazem. Uhum, sim, eu acho que tem um texto assim mesmo, eu lembro, mas não sei a referência. Mas é isso mesmo. A gente está na contramão do mundo, né? João 15:18. Qual é o... Pode falar para mim, por favor? Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós o mundo odiou a mim. Para terminar, vamos encerrar por aqui. Vocês querem falar mais alguma coisa? Que não. Não, acho que é isso. É o
a gente ser, né, odiado por andar na contramão do mundo, né? A gente ser odiado por pregar Cristo, como o Gabriel falou. Mas o arrependimento ele vem e a salvação ela chega para todos, né? O importante é naquele grande dia eles se arrependerem hoje, se arrepender hoje, melhor ainda. Que aí talvez essas pessoas alcançam até outras pessoas, né, com esse arrependimento. Mas se arrepender também mais tarde, o importante é alcançar a salvação. Isso aí. Para resumir, né, para finalizar, né, se você está em alguma crise no momento, talvez a situação na sua vida não esteja muito boa, busque em Deus, porque com certeza Ele quer mudar o cenário da sua vida. E com certeza a gente crê, nós cremos que Deus mudará o cenário, né? Mas nós precisamos agir, né? Nós precisamos dar o primeiro passo, né? Em busca, orar, ler a Bíblia. Não é nada muito grande, né? Só a gente rasgar o nosso coração sincero diante de Deus, nós já estamos abrindo as portas, né? Então, assim, abrir o coração, rasgue o coração diante de Deus. Ele com certeza quer mudar o cenário, quer fazer novo todas as coisas. Nós precisamos mudar a direção do caminho, que às vezes a gente não tá trilhando um caminho que não nos levará para uma vida eterna, né? E Deus quer isso para nós. Então, o caminho que Ele tem para nós é esse. Então, nós às vezes nós precisamos realmente mudar a direção, retornar, botar o foco em Jesus, né? Olhar para Jesus e focar em Jesus e abrir o coração para Ele, rasgar o coração para Ele. O arrependimento, né, gera transformação e Deus muda os cenários. Nós estamos terminando. Acessem nossas redes sociais, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero te convidar neste domingo a estar adorando a Deus conosco no nosso culto de louvor e adoração. Venha, você é o nosso convidado especial. No segundo domingo, nós temos nosso culto de ceia às 19 horas e você é nosso convidado. Paz do Senhor. Estou convidando a todos para estar aqui conosco na terça-feira, 19h30, para o GCEL. Não falte. Vamos falar sobre o que aprendemos no domingo. Achou que eu fosse cantar para você? Não, não vou cantar para você, não. Eu venho te convidar a louvar comigo no nosso culto de quinta-feira. Culto de oração e campanha de oração. Tá? Às 7h30, quinta-feira, é um convite de Deus para você. Não falte. Todas as quintas-feiras, às 7h30, na nossa igreja, João Wesley. E aí, parei de tocar aqui para te convidar para a nossa EBD às 17h45, todo domingo. Nós estamos falando sobre avivamento. Nós temos uma classe com certeza para você. Temos de adultos, de jovens e pré-adolescentes. Tenho certeza que Deus falará no seu coração. Dia 30/11, dia 1/12, nós queremos te convidar para estar aqui conosco na festividade de intercessão. Venha, porque vai ser uma bênção. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Tá bom, gente. Vamos dar tchau, gente. Tchau, tchau. Nossa igreja fica na Avenida Cesário de Melo, em Campo Grande. A nossa igreja está localizada no número... no endereço. Tá? Cesário de Melo é em Oaíba. Vai. De novo, Gabriel. A gente fica na Avenida Cesário de Melo. Quê? Aqui, ó. A gente fica na Avenida Cesário de Melo, em Oaíba. E a nossa igreja também, Metodista Wesleyana, no 6.460. Obrigado. Obrigado, Raíssa.